dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo esse vídeo em qualquer horário do dia e em qualquer momento, mas principalmente para todos os fãs de Shuumatsu no Valkyrie, que hoje acordaram com a melhor notícia de todas. Tivemos o resultado da 7ª rodada do Ragnarok com seu vencedor decidido, sem nenhum tipo de empate. Mas antes de falar sobre isso, acompanhe até o final do vídeo o capítulo 64 de Shuumatsu no Valkyrie com todos os seus spoilers. Continuando exatamente naquela luta de antes, que o Kim, mesmo sem um braço, e não perdeu todo o seu brilho dos olhos. Ele não iria desistir e vai enfrentar o rei do submundo e desafiar ele. Mas ao contrário dos deuses, humanos são frágeis e possuem uma vida limitada. Mas o lado da humanidade percebeu que a ideia deles sempre estiveram erradas dele acabar perdendo, e perceberam que o maior apoio que eles podem oferecer ao Kim é a sua torcida. E todos os humanos, assim como eles se uniram para a vitória do Adão, fizeram o mesmo pelo Kim. Começaram a bater palmas e comemorar com todo o seu coração. E aquele Qin Shi Huang, que antes era fraco, agora possuía a sua própria força. Parece até que o bullying de antes, quando era criança, fez efeito. O Kim sofreu e era odiado por todos, sem nem mesmo ter culpa dele. E ele adquiriu então com o tempo o poder de saber o pensamento dos outros através de sua dor. E essa dor acreditava ser necessária para que ele se tornasse o maior rei de todos e o mais forte. Mas tudo isso é somente um resultado do que ele se tornou hoje, no meio do Ragnarok, para poder enfrentar essa luta. Enquanto sua mãe, Chuyan, lá do meio da plateia, ficava chorando por causa do seu filho no meio da arena, se lembrando do grande crescimento e evolução que o Ying Zheng passou até agora, que ele definitivamente cumpriu a sua promessa de se tornar o maior rei que ele poderia ser. Mas para a tristeza dela, parecia que até mesmo ela estava desistindo daquela batalha contra o Hades. E se nem a mãe acredita nele, imagina agora o resto da humanidade. Mas nós sempre temos críticas de luta que estão ali para analisar. Eles são os novos Zeus e Hermes, que estão ali para falar tudo para nós. O próprio Kondo, Okita e Sasaki. Mas cá entre nós, o Okita com essa cara mais adulta, mais puxada para o mangá original dele, o Chiroran, ficou completamente maravilhoso. Imaginem só quando ele começar a lutar. Mas o Kondo fala que não tem mais volta para isso. Agora que a espada de Kim não funcionou mais naquele ataque, ele não havia mais nenhuma chance. Porém o Okita contraria ele e espera que ele não desista ainda, mesmo já tendo percebido que o Kim com certeza está com sua visão concentrada. Ele nem mesmo está se desviando ou pensando em perder, mesmo sem nenhuma chance de vitória. Mas se lembrem, eles falaram a mesma coisa na hora da Batalha do Buda. E olhem só, deu no que deu, não é? E então, no meio da batalha, Alvitus começa a conversar com Kim, perguntando se ele tem um plano em mente, alguma coisa secreta para que eles possam vencer. E ele responde que ela vai usar a Mão Celestial da Defesa, que deveria ser algo loucura de pensar e que seria impossível, já que ele não tem um dos braços para poder fazer essa forma de tio. Mas ela teria que acreditar nele mais outra vez. E com um sorriso, ela também fala que sempre acreditou no Imperador. E não é nem agora que ela vai deixar de acreditar. E para quem ainda está com dúvidas, essa espada dele que ele possui veio da própria Volund. Não foi seu braço que se transformou nem nada do tipo, mas sim era uma de suas formas que a própria Valkyria provideu para ele por causa da sua Volund, a forma da espada que estava faltando. E agora, no meio da batalha, ambos os lados estavam apontando suas armas um na direção do outro. Esse poderia ser o último golpe dos dois, que vai decidir a batalha entre os dois reis. E nem precisamos perguntar quem é que avança primeiro. Quem vai para o ataque é o Hades, com seu objetivo de esmagar o Qin Shi Huang e tomar iniciativa, que vai forçar ele a ativar a sua grande defesa. E o ataque que ele começou a ir era o mais forte e o mais poderoso de todos os tempos para Hades. E aí Codesmos absorveu tudo o que podia,
tanto do poder de Hades quanto de seu sangue, para poder aumentar toda a sua força e que fosse o bastante para matar o Qin Shi Huang. Mas em troca, é claro que isso enfraqueceria o corpo do Hades em si, mas o Qin também já estava preparado para o pior. Ele conseguiu usar a mão celestial da defesa, não com suas mãos, mas com a ponta de sua espada, que ficou frente a frente com a ponta da lança do Rei dos Mortos. Mas vocês lembram que quando isso aconteceu da última vez, a lança era muito mais forte? Mas o Qin também já tinha um plano para poder quebrar essa arma. Ele usou suas bolas de ar em cima do Desmos, no meio de seu ataque, onde estava tendo toda a concentração do Ki e do poder de Hades, que era praticamente uma estrela gigante para ser acertada, e nem mesmo Hades, com seu sangue, foi capaz de impedir a bola de acertar o seu alvo, e o poder da arma divina foi completamente destruído. E o Qin ainda fala que sua vida antes era um desespero, mas com a Chuyan ele recebeu a esperança para ele, como um verdadeiro rei, e por isso ele não vai perder e nem vai morrer. Uma frase bastante parecida com a que Hades falou para Poseidon no passado. E com o Desmos não tendo mais o Ki, nem a bênção do poder do sangue do rei do submundo, ela vai ser destruída com uma simples lança. E nessa mesma hora em que estava sendo quebrada por completo, praticamente despedaçando no meio da arena, essa foi a primeira vez que nós vimos todos os deuses nórdicos que apareceram até agora reunidos em uma só foto. E melhor ainda, aparece o Thor observando a luta de Qin versus Hades. E então nós descobrimos que Qin Shi Huang destruiu uma arma divina, e a Desmos ainda era o orgulho de Hades. E pela última vez ele deu um elogio para o humano, que foi perfurado pela espada Goujian. E com uma última tentativa desesperada, o Hades ia tentar revidar o ataque, mas o Qin segura aquela espada e fatia o corpo de Hades pelo seu coração, fazendo uma ferida mortal no deus. E Hades perdeu todo o sangue e o poder no seu corpo. Ele foi derrotado por Qin Shi Huang, mas pelo ódio e raiva que estava sentindo, não sentiu seu corpo se desfazer. E as suas últimas palavras foram: "Esse é um rei". E então o corpo dele começou a se desfazer no meio do ar, como todos os outros que perderam o Ragnarok. E a última coisa que ele queria poder fazer era dar os seus votos aos irmãos mais novos que ainda estão vivos. Mas para o Qin, agora na morte, ele já sabia, ele era um bom irmão, um bom rei e com certeza um bom deus. E em sinal de respeito, ele fez uma saudação com a mão em seu peito. Ele agradeceu pela luta e toda essa gratidão ecoou sobre todos que estavam na arena. Eles agora seguem o exemplo de Qin e todos se curvam para a alma de Hades. Uma morte completamente simbólica, da mesma forma que a morte de Adão também foi, que ambos eram por suas famílias. E assim foi decidida a 7ª rodada do Ragnarok completamente. Hades morreu da mesma forma que Poseidon, fatiado, dando a vitória para a humanidade, que agora finalmente toma a liderança de 4-3, pela primeira vez em toda a história dessa obra. E agora, tendo anunciado isso com toda certeza, sabemos que Hades não é o deus mais forte nem em sonho. E o Qin já pode colocar mais um deus na lista de deuses que ele matou, Hades e Tio. Ele pode até receber um título de matador de deuses. E um aviso, nunca cantem vitória cedo demais. É um belo dia para quem sempre torceu para Qin Shi Huang, mesmo que tenham tentado enganar a gente, achando que ia ser empate ou fazendo uma mistura de várias lutas para poder dar nessa. E um bom exemplo disso é Raiden versus Shiva, a relação que eles tinham com as Valquírias, e também com Shiva, que ele perdeu os braços, e o Qin também. O Hércules do poder do Hades, que eles mesmos sacrificaram suas próprias vitalidades em prol de tentar vencer. O de Hércules com o poder de Hades, em que ambos sacrificaram suas vidas e sua vitalidade para tentar vencer.
Adão com os olhos especiais que se assemelha ao Kim, e nem se fala das claras referências ao Buda em meio à vitória desse capítulo e todo o seu progresso. Mas enfim, os fãs do Hades que aceitem a morte deles. E aqui vai o seu lembrete para você ativar o sininho aqui do nosso canal, já que o YouTube faz de sacanagem e remove para você não receber nenhum dos nossos vídeos. Então, tendo dito isso, espero que você receba a próxima notificação dos nossos vídeos e esteja lá presente com a gente. Até a próxima!